A paz, queridos. Que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos a respeito dos profetas Elias e Eliseu. Hoje nós chegamos na lição de número 10. A lição de número 10, ela tem como título Há um milagre em sua casa. O texto da leitura bíblica em classe para a nossa meditação se encontra no segundo livro dos Reis, no capítulo 4, do verso 1 ao verso 8. Então nós estaremos embasados no segundo livro de Reis, no capítulo de número 4, do verso 1 ao verso de número 7. Antes de nós darmos sequência à nossa aula, eu queria dar a dica da semana. A dica da semana minha é: professor, não entra em polêmica, ou melhor dizendo, não entra em textos polêmicos. Tá? Eu tive uma experiência essa semana com um texto polêmico em nossa classe. Tá? Textos que não nos levam a nada. Texto que não tem nenhum significado prático para a vida. Porque eu quero dizer uma coisa bem clara: a escola bíblica dominical, ela tem que ter como primazia mudanças de vidas. Os nossos ouvintes, ao ouvir a palavra de Deus, eles têm que ouvir aquela mensagem, e aquela mensagem tem que mudar a vida deles, ou deveria mudar a vida deles. O que acontece? Professores pegando textos que trazem polêmica. Quando, por exemplo, na última aula, nós estudamos a respeito da transfiguração de Cristo. E na transfiguração, Lucas fala que 8 dias após Jesus se transfigurou. Mateus e Marcos fala que foi 6 dias depois Cristo se transfigura. Então qual é a polêmica? Foi 6 dias ou 8 dias? Aí vai dar margem para vários tipos de interpretações. Tá? Qual é o meu conselho? Existe uma explicação? Não existe uma única explicação, existem várias explicações. E qual é o foco nosso? É a praticidade da vida. 6 dias ou 8 dias, por exemplo, nesse caso hipotético, muda alguma coisa no meu relacionamento com a minha mulher, com os meus filhos, no emprego? Eu me torno um melhor crente ou um pior crente por causa dos 6 e do 8 dias? Não. Então, se não tem implicação da praticidade, não há então um valor relevante para me abordar em classe. Tá? Não existe nenhum valor relevante, prático, de praticidade, para que eu possa aplicá-lo na minha vida. Então a dica dessa semana é: professor, não entre em textos polêmicos. Tá? Alguns textos nós conseguimos casá-lo, mas se tiver praticidade, se não tiver praticidade numa escola bíblica dominical, ainda mais dependendo do nível dos seus alunos, tá? Se for pessoa simples, se for pessoa que não frequentou muito escola, pessoas que vão à escola para saber o que eles precisam fazer para melhorar de vida, não há necessidade de entrar nesses pormenores. Aí sim, se tratando de nível acadêmico, se for num centro teológico, se for numa tese de doutorado, numa tese de mestrado, num TCC, de um trabalho de conclusão de curso a nível de faculdade, de graduação, aí eu dou toda a liberdade, que aí nós podemos recorrer em vários teólogos para ver se é plausível uma ideia ou plausível outra ideia. Mas a nível de escola dominical, a minha dica é: não entre em texto polêmico, seja mais prático, mais lógico. Ok, queridos? E eu queria dar outro sim também. Continue se inscrevendo no nosso canal. Quando você estiver nos assistindo,
clica no joinha, no gostei. Se você não gostar da aula também, querido, clica no não gostei, tá? Nós vivemos num estado democrático, tá? Você tem toda a liberdade de gostar ou não gostar da aula do professor Fábio. Mas se você gostar, clica no joinha, depois nos adicione na sua lista de favoritos. Por quê? Porque quando eu crio um vídeo e coloco no YouTube, você é o primeiro a receber, se você estiver inscrito no nosso canal, tá? Então qual é a finalidade de você se inscrever e de adicionar no nosso canal? A facilidade que qualquer coisa que eu fizer no YouTube, você recebe em primeira mão, tá? E assim você ajuda nós a divulgar os nossos vídeos. Eu queria também fazer um apelo para você aqui, queridos, que você nos ajudasse divulgando na sua classe, na sua igreja, no seu Facebook. Se você tem Facebook, Orkut, se você tem Twitter, ajude o professor Fábio a divulgar essas aulas, tá? Ajude o professor Fábio a divulgar nas redes sociais, tá? Porque o meu objetivo é que mais pessoas tenham acesso às nossas aulas. E para isso, eu não faço isso sozinho. Eu conto com a tua ajuda. Eu conto com a tua disponibilidade de usar a tua rede social para divulgar os meus vídeos, ok? Então eu conto com você para estiver divulgando na sua igreja, entre os seus alunos, na sua rede social, e assim nós vamos fazer com que essas aulas alcancem o maior número de pessoas. Então a lição de número 10, há um milagre em sua casa. Hoje nós vamos falar a respeito de milagres. Eu queria começar a aula dizendo: você acredita em milagre? Essa é uma pergunta que às vezes no círculo teológico, entre os teólogos, há muita discrepância a respeito da atualidade dos milagres. Existe uma linha teológica que desacredita dos milagres. Existe uma outra linha teológica que acredita na atualidade dos milagres. E a minha pergunta é para você que está me ouvindo: você acredita em milagres? Milagres acontecem hoje. Se você não acredita em milagre, eu queria que você ouvisse até o final dessa aula. Que após o final dessa aula, eu quero terminar com a mesma pergunta. Eu queria ver qual é a tua reação. E para que você que acredita em milagre, eu convido para você também ficar conosco até o final, porque a sua fé será aumentada nesta aula. Porque o texto que nós vamos discorrer nessa aula, ele vai tratar sobre um dos grandes milagres ocorrido na vida dessa viúva. Após ela ouvir o dito do profeta, ela confia no profeta e o milagre de Deus acontece. Então eu quero, no início da aula, te informar, dizer uma boa notícia, que milagres existem. E que há um milagre, ou vários milagres, te esperando. Então, para nós conceituarmos, no tópico 1, fala a motivação do milagre. Mas antes de falar qual é o motivo de um milagre, eu queria definir o que é milagre com vocês. Porque se você olhar no dicionário, e cada dicionário vai ter uma definição a respeito de milagre. Em síntese, em regra, milagre é uma coisa que você não entende e que não acontece todos os dias. É algo inexplicável. O pastor Silas Malafaia, ele disse que milagre não acontece todos os dias. E existem vários outros teólogos nessa linha de pensamento, que milagre acontece de vez em quando, não acontece todos os dias e é algo inexplicável.
eu quero trazer uma definição um pouco diferente sobre milagre. Milagre, tá? Para a cultura judaica, milagre acontece todos os dias. Milagres não se explica. Isso todo mundo é conciso. Milagres não se explica. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui, que milagre sim acontece todos os dias. Milagre sim acontece a todos os momentos. Milagres estão presentes, olha bem, no cotidiano da vida. Às vezes nós estamos tão preocupados com o extraordinário, com o transcendente, com aquilo que é maior, aquilo que é metafísico, que está além da física, mas não percebemos, não nos damos conta que milagre está tão perto de nós, que milagres estão acontecendo a todo o momento, a todo dia, a todo instante da vida. O milagre está acontecendo. Por quê? O que nós atribuímos a milagre? Por exemplo, a cura de um câncer incurável. Isso é milagre? É claro que é milagre, senhores. A cura de uma AIDS, é claro que é milagre. O homem não consegue fazer. Tudo aquilo que o homem não conseguir fazer é milagre. Porque milagre não se explica. Mas o que eu quero trazer de novo para vocês, que milagre acontece todos os dias. Todos os dias acontecem coisas que homens não conseguem fazer. Tudo aquilo que foge da capacidade humana é milagre. Vamos para a prática. Por exemplo, dentro da cultura judaica, existem orações para cada orifício nosso. Por exemplo, os judeus agradecem a Deus porque nós temos 2 buracos no nariz, 2 orifícios, aonde entra ar e sai ar. Os judeus agradecem a Deus pelo orifício aonde saem as fezes do ser humano. Ou seja, o motivo desse orifício estar aberto é bondade de Deus. Ou seja, se isso se fechar, o homem não é capaz de reabri-lo. E se reabri-lo, o homem fica com sequelas. O homem passa a ter dificuldades. Então o ato de ele ficar aberto de forma ininterrupta é milagre. Outra coisa que os judeus falam que é milagre e acontece todos os dias. Por exemplo, o sol, o dia e a noite. Você já viu, querido, o dia, meio-dia, agora são 11 horas, são 11 horas e 30 minutos. Eu estou gravando essa aula, é quase meia hora para meio-dia. Aqui onde eu estou gravando está muito calor, na cidade de Santa Bárbara do Oeste, no estado de São Paulo. Está um calor imenso, está aí por volta de 32 graus aqui, tá? O homem é capaz de transformar agora 11 horas e 30 minutos, 31 minutos, acabou de dar agora, em noite. O homem é incapaz de fazer isso. O que é isso? Milagre. Quando você repousa à noite, isso é milagre. O homem não é capaz de transformar o dia em noite. E o homem não é capaz de transformar a noite em dia. Vocês observam que, por a gente estar tão acostumado com essas coisas, nós não nomenclatura, nós não definimos isso como milagre, mas isso é milagre. Milagre é coisa que não se explica e que o homem não é capaz de fazer e que acontece todos os dias. Milagres acontecem todos os dias de uma forma que o homem não consegue explicar.
O homem ele é capaz de gerar uma criança? Não. O máximo que eles conseguem fazer é pegar o sêmen de um homem, congelar ele, e após algum tempo desse sêmen criar vida. Não, simplesmente colocar ele dentro de uma mulher, ou em laboratório criar o ser humano do nada. Não, ele cria o ser humano de algo que já existe. Qual é algo que existe? O sêmen. Dentro do sêmen já está todo o DNA, já está a cor dos olhos, já está a altura desse ser humano, já está o tamanho das suas mãos, as características da fisionomia humana já está impregnada no DNA. E aonde está esse DNA? No sêmen. Mas o homem não é capaz de criar o DNA. O homem não é capaz de criar vida própria sem auxílio do nada. O que é isso? Milagre. E milagre acontece todos os dias, porque crianças nascem todos os dias. Milagres acontecem todos os dias. É isso que eu queria trazer de diferente para você. Que você começasse a enxergar a vida como um milagre de Deus. O dia como um milagre. Ou seja, o homem não consegue aumentar nada de si. O que é isso? É milagre. O homem não consegue modificar as coisas. É milagre. Aquilo que o homem não consegue fazer é milagre. E milagre acontece todos os dias. Por que acontece milagre? No tópico 1 diz que o milagre acontece por causa da necessidade humana. O texto de 2 Reis, no capítulo 4, conta a história de uma mulher. Ela era mulher de um dos profetas, de um dos filhos dos profetas. Essa mulher era casada com um servo das escolas de profetas. Tinha uma escola onde Eliseu, neste momento, era o cabeça, e tinha vários outros profetas nessa escola. Tá? E essa mulher era casada com um dos homens, que era denominado filho dos profetas. Ou seja, o texto deixa bem claro que esse homem, ele era ligado ao profeta Eliseu. O texto deixa bem claro que esse homem, que acabara de morrer, ele servia, ele era servo, ele estava sobre o domínio do profeta Eliseu. Então esse homem, ele morre. O Targum, que é uma das tradições judaicas, uma das tradições escritas, tá, para a interpretação desse texto, o Targum e também o Flávio Joséfo, ele vai dizer quem que é esse profeta. Tá? Como diz o verso, e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas. O Targum e o Flávio Joséfo diz que essa mulher, que a Bíblia não menciona o nome dela, era casado com Obadias. Lembra Obadias da época de Elias? Que Obadias, ele escondeu 100 homens de 50 e 2 grupos de 50, formando 100 profetas. E ele alimentava esses homens com pão. A Bíblia diz no livro de 1 Reis, no capítulo 17, que Obadias o sustentava. Ele trabalhava na corte, Obadias, mas ele estava protegendo 100 homens de Deus, que Jezabel queria matá-lo. Então o Targum e Flávio Joséfo diz que ela era casada com este homem. A Bíblia não nos informa se era ou não, tá? Mas esse homem, nós podemos deduzir algumas coisas. Que esse homem que acabara de morrer, ele era justo. Ele não tinha se contaminado com as idolatrias da época de Jezabel.
Ele era um homem temente a Deus. Ele frequentava a escola bíblica daquela época. O marido dessa mulher, ele era um verdadeiro cristão. Mas ele morre. E o que ele deixou para sua mulher? Dívidas. Queridos, eu quero tirar algumas lições daqui, tá? Algumas lições para a praticidade da nossa vida. Primeira lição: nós, homens, devemos praticar boas coisas em vida. Por exemplo, sempre ter a nossa vida econômica em ordem, tá? Porque tem homem que é muito atrapalhado, homem fica devendo. Aí o que acontece? Aí ele morre. Quem é que paga o pato? A coitada da mulher. Interessante que este homem, ele frequentava as escolas. O interessante é que este homem era justo. Mas todo ser humano tem algumas fragilidades na vida. E com certeza, valores econômicos, administração de moeda, de dinheiro, não era o forte do marido dessa mulher, porque ele deixou ela endividada. Claro que ninguém sabe o dia que vai morrer. Ele não fez isso por mal. Mas aqui vai um conselho bíblico, tá? Vai um conselho dessa lição aqui. Queridos, vamos administrar melhor a nossa vida financeira, para após a nossa partida, tanto o homem ou a mulher, geralmente é a mulher que mais sofre com a morte do marido. Se esse marido deixou muitas dívidas, se esse marido não administrou legal os seus bens, quem é que pena? A mulher. Tá? Então esse homem, ele deixou dívidas. E o que sobrou para essa mulher? 2 filhos. E o que os credores queriam fazer? Queriam pegar os filhos dela, para que esses meninos trabalhassem para saldar a dívida. Isso era correto? Era correto. Eles não estavam fora da lei, porque isso era plausível na lei. A lei dava essa garantia. Quem devia, dava-se os seus filhos para trabalhar, para pagar a dívida. Tinha pessoas que pegavam até as mulheres e os filhos e davam-se para pagar as dívidas. Então o que estava acontecendo não estava fora da Bíblia, não estava fora dos padrões da época, não era ato injusto, era ato até dentro da lei da época, porque a lei de Moisés garantia isso, que você deveria dar os seus filhos, e os seus filhos trabalhariam e pagariam uma dívida contraída pelo seu esposo. Mas essa mulher estava desesperada. E ela recorre a quem? Ao profeta. Ela vai até Elias. E o texto diz de uma forma bem clara que ela vai até Elias pedir ajuda para Elias. E interessante que o texto diz assim no verso 1: e clamou a Elias, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Por que essa mulher, ela recorre a Eliseu? Porque ela pede para que Eliseu interfira no seu caso. Eu quero dar 2 motivos. Primeiro motivo, porque essa mulher sabia que o seu marido era submisso. Olha a expressão que ela usa no verso 1: o meu marido era teu servo. Em outras palavras, ela queria dizer o seguinte: eu sou submissa a ele, mas ele era submisso a você. Tudo que você fazia, Eliseu, tudo que você pedia para ele fazer, tudo que você ensinava para ele,
ele fazia. Então, por que ela recorre ao profeta? Por quê? Porque ele, o marido, era submisso a Eliseu. Quando ela usa a expressão, teu servo. E o segundo motivo, porque o marido dela reverenciava o Eterno. Ela diz, olha, o meu marido, em outras palavras, eu sou submissa ao meu marido. O meu marido é submisso a você. E o meu marido é submisso a Deus. Ele ama o Eterno. Ele ama fazer aquilo que você ensina, aquilo que o Eterno pede, através do Senhor, profeta Eliseu. O meu marido fez. Agora eu estou precisando de uma ajuda. Porque eu estou necessitada. Milagres acontecem por causa de necessidade humanas. Conforme o homem precisa de algo, Deus interfere nesta situação. E o que ela estava precisando naquele momento? De saldar uma dívida. E por que acontece milagre? Vamos deixar bem claro aqui. O milagre acontece por causa da misericórdia divina. Está no nosso texto. A Bíblia diz que essa mulher estava necessitada do quê? De saldar uma dívida. E o que ela faz? Ela clama a Eliseu. Por que ela clama a Eliseu? Por dois motivos básicos. Porque o seu marido era submisso a Eliseu. E porque o seu marido era submisso ao Eterno. E o que ela fez? Ela clama ao profeta Eliseu. Eu quero deixar bem claro aqui que a expressão clamou, como diz o nosso autor aqui, ó. O texto diz que ela clamou ao profeta Eliseu. O termo hebraico que traduz essa palavra é saak. Saak significa clamar em alta voz. Mas deixa eu dizer alguma coisa para vocês aqui. Muitas pessoas pegam esse texto e dizem que nós temos que clamar em alta voz, ou seja, precisa ter um aumento de voz para que Deus nos ouça. Eu vou ilustrar mais ou menos aqui. Mais ou menos, algumas pessoas pregam assim, que você tem que gritar, ó Deus, me ajuda. Não. Clamar aqui, a palavra saak, no original, significa estado de alma. O texto está falando aqui de necessidade de alma. O que estava clamando aqui não era simplesmente o físico, mas era um clamor interno. Ou seja, era uma grande necessidade interna. Se lembra de Ana? A Bíblia diz que Ana movia os lábios. E a Bíblia diz que ela clamava. E esse clamar aí é gritar em alta voz. Mas a voz de Ana não se ouvia. E o que se ouvia? Um gemido. Que o sacerdote ali aí entendeu que ela estava embriagada. E o sacerdote chega para ela e repreende ela. E diz, Ana, tu está embriagada. Porque eu não me entendo o que você fala. Você fica só mexendo com a boca. Parece que você está embriagada. Ou seja, o seu semblante está diferente. E você não está falando coisa com coisa. Ela olha para ele e diz, não, a tua serva não está embriagada. A tua serva está angustiada. Então, essa mulher do nosso texto, a viúva, o texto não significa que ela gritou, não significa necessariamente voz, tom de voz, mas é necessidade. O texto está falando que ela estava ela estava numa profunda necessidade, que ela passou então a perturbar esse homem. Ela chegou para ele e começou a dizer, Eliseu,
Olha a minha situação, Eliseu. A minha situação, o meu marido era teu profeta, ele era teu servo, ele te seguia, ele frequentava as reuniões, quem sabe de sábado, no Shabat, e tudo que você pedia, ele fazia. Ele orava 3 vezes ao dia, ele era um homem temente, ele observava a Torá, ele observava os teus mandamentos, ele observava, Eliseu, tudo aquilo que você ensinava. Mas agora ele morreu, Eliseu. E agora eu estou com 2 filhos, e esse homem deixou dívidas para mim. E eles querem levar o meu filho para saldar dívida. Mas tem um detalhe, eu não tenho dinheiro, Eliseu, para pagar a esses credores. O que eu faço? É estado de espírito, querido. Ela estava exalando a ânsia da vida. Ela estava exalando a ânsia da vida. Porque não necessita necessariamente eu gritar para Deus me ouvir. Muitos pegam esse texto e dizem, querido, grite bem alto, fale bem alto, assim Deus irá te escutar. Não, como muitas pessoas falam, Deus não é surdo. Eu não estou falando que não precisa orar. O que eu estou dizendo que o barulho não chama a atenção de Deus. E isso eu quero deixar bem claro aqui. Eu sou da linha pentecostal, acredito na atuação do Espírito de Deus, acredito que quando Deus se manifesta, pode haver barulho, mas o que eu estou afirmando nesta aula, que o barulho não chama a atenção de Deus. O que chama a atenção de Deus é uma alma contrita, é um clamor que vem de dentro. É o clamor, é a necessidade da alma. No caso de Ana. Ana estava com uma grande necessidade interna. Ou seja, não era labial simplesmente. Estava dentro da alma de Ana. E a Bíblia diz que essa mulher clamou ao profeta. Clamou em alta voz. Tá? Quero deixar bem claro aqui que não foi a alta voz que chamou a atenção do profeta. Foi a necessidade interior dela. Foi a angústia dessa mulher. Tá? Que levou, que o profeta, chamou a atenção do profeta, não o barulho que ela fez, mas a sua necessidade. E a sua necessidade estava na alma. Nasceu na alma. Simplesmente expressou de forma externa. Então a Bíblia diz que ela clamou ao profeta. E o profeta então atende a necessidade dessa mulher. Aí nós vamos falar sobre a dinâmica do milagre. Aí o profeta chega para ela e diz no verso 2: o que você tem na tua casa? Aí a resposta da mulher. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Vamos entender a dinâmica desse milagre. O profeta então vai usar de elementos que tinha na casa dela. O nosso autor da nossa revista deixa bem claro: milagres começa a acontecer no âmbito familiar. Segundo, precisa ter alguma coisa para ter um milagre? Não necessariamente. Mas essa mulher, era tão escasso o que ela tinha, que quando o profeta pergunta para ela o que ela tem, ela nem se lembrava da botija de azeite. Ela diz: a tua serva não tem nada. Aí ela se lembra, no texto original dá a ideia de que ela se lembrou que ela tinha que ela tinha uma botija de azeite, ou um vaso de azeite. Alguns intérpretes bíblicos vão dizer que esse azeite que ela tinha servia para 2 coisas. Primeiro, servia para cozinhar. Ou então, dentro da cultura judaica,
que tinha também na cultura grega e na cultura romana, após o banho, o que as pessoas faziam? Se banhava de óleo, um óleo aromático, uma espécie de perfume, de creme para o corpo. Como não tem esses óleos que as irmãs e que os homens usam hoje, esses óleos aromáticos que você passa no corpo para preservar a pele e dar um cheiro gostoso na pele? Era o caso dessa mulher. Alguns vão dizer que essa botija que ela tinha continha óleo para o alimento, mas ou então era a hora que ela usava após o banho, tá? para ela conservar a pele do seu corpo e dos seus filhos. Ao certo nós não sabemos, mas uma coisa nós sabemos: o que ela tinha era pouco, que ela nem se lembrava direito. Ela diz: eu tenho é pouco que eu tenho. O que nós aprendemos com isso? Que milagres acontecem com nada ou com quase nada. Milagres acontecem com nada ou com quase nada. Não precisa ter muito para Deus operar. O que você tem é necessário para que Deus opera. E se eu não tenho nada, professor Fábio, aí também está o palco onde Deus irá operar um milagre. Então o que Deus precisa para operar um milagre? Nada. E o pouco também serve. Ou seja, o pouco fala da escassez humana. Fala da impossibilidade de o homem produzir algo com pouco. Porque geralmente os seres humanos precisam de uma quantidade suficiente, não muito, mas uma quantidade suficiente para fazer algo. Se para fazer algo, por exemplo, a irmã vai fazer um bolo. Se tiver pouca farinha, pouquíssima farinha, o bolo não fica legal. Precisa ter muita farinha? Não. Precisa ter o necessário. Para Deus é ao contrário. Você não precisa ter o necessário. Você precisa ter pouco. Esse pouco não é o necessário ainda. Mas esse pouco que não é capaz de fazer o milagre, que não é capaz de fazer, por exemplo, o que você precisa, mas esse pouco para Deus é capaz de fazer o milagre. O nada também é capaz de fazer um milagre. Então o que ela tinha? Era pouquíssimo o recurso dessa mulher. Deus precisa de nada ou de quase nada. Nós não podemos menosprezar a atitude dessa mulher, porque a dificuldade dela era tão grande que ela nem se lembrava do que ela tinha. O texto não fala, mas se ela não tivesse nada, eu quero te informar, professor, eu quero te informar, querido, que o milagre teria acontecido da mesma forma. Da mesma forma. Porque o milagre, presta atenção, não depende de mim. Não depende necessariamente de mim para acontecer o milagre. Deus faz o milagre sem a intervenção humana? É claro que Ele faz, porque Ele é Deus. E o interessante nessa mulher, que o profeta pede para ela, e ela diz: eu tenho um pouquinho de azeite. Tá? Azeite aí no original, nós podemos entender no original hebraico como gordura, tá? Ou como azeite de oliva mesmo. Tá? Porque hoje em hebraico, shemen pode significar gordo. Pessoas gordas, tá? É chamado de shemen, tá? Gordo. Então uma pessoa que é bem fora do peso, tá? Usa esse mesmo termo hebraico para dizer que essa pessoa tem gordura em excesso. Tá? O que essa mulher tinha, nós não sabemos necessariamente se era gordura, tá? Para cozinhar, ou se ela passava no corpo, mas era azeite. Ou seja, era extraído da oliveira. Tá? E essa extração que saía da oliveira usava-se tanto na cozinha, como na área medicinal, como na área cosmética. Ok? Então, essa mulher tinha pouquinho.
Aí o profeta fala para ela, faz o seguinte, vai nas casas das vizinhas, pega a maior quantidade que você, aquilo que você conseguir, traga, ajunte na tua casa. Sabe o que nós aprendemos com isso? Que a mulher confiou na palavra do profeta. Verso 3, então disse ele quem? O profeta, vai, deu uma ordem para ela, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, e com uma condição, não traz pouco não. Ou seja, a primeira ordem do profeta, vai, pede vasos, empresta vasos vazios, e pelo amor de Deus, tragam muito vasos. E a Bíblia diz no verso 4, então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Verso 5, partiu, pois, dele. Ou seja, no verso 5, ela acreditou na palavra do profeta. O que eu aprendo aqui? Que para acontecer milagre, olha bem, eu preciso acreditar na palavra de Deus. Eu não preciso ter elementos humanos. Por exemplo, eu não preciso ter para Deus R$1.000. R$1.000 para Deus, 1 milhão para Deus, é a mesma coisa. Ou seja, o que você tem para... Olha, Senhor, eu tenho R$1.000. Com R$1.000 eu não consigo fazer muita coisa. Aí chega outro e diz, Deus, eu tenho 1 milhão, opa, com você eu posso trabalhar melhor. Não! O que Deus exige de nós é fé. É elemento espiritual. O que Deus precisa de mim é acreditar na sua palavra. E foi o que essa mulher fez. Ela acreditou na palavra do profeta. E Eliseu estava representando quem aqui? Adonai. Eliseu estava sendo o representante de Deus naquele momento. Então, nesse exato momento, quando a viúva, ela sai, e ela pede, ela começou a bater palma, vizinha, me empresta vaso, para quê? Não me pergunte para quê, mas tem uma condição, tem que ter vazio. Se tem água, coloca em outro recipiente, mas eu preciso de vasos vazios. Ou seja, era, na ótica humana, era incapaz um pouquinho de azeite multiplicar azeite. Ou seja, quando o profeta diz vasos vazios, ou seja, sem nenhum elemento dentro, ausência de substância para acontecer milagre, do pouquinho eu vou fazer muito. E ela acredita na palavra do profeta. E nós estamos vivendo hoje uma época onde nós não estamos mais acreditando na palavra de Deus. Infelizmente as pessoas acreditam em palavras de pastores, de padres, de reverendos, de vários outros homens, menos na palavra de Deus. Homens, se alguns homens falarem que essa caneta é pedra, vocês estão acreditando que é pedra, mas é caneta. Não, mas o homem de Deus, o pastor disse que é pedra. Negativo. Nós precisamos voltar a analisar a palavra de Deus e obedecer o que está escrito na palavra de Deus. Porque quando eu não acredito na palavra, é sinal de incredulidade. E a palavra é a vontade de Deus. Aquilo que está escrito na palavra de Deus é a vontade de Deus para a tua, para a minha vida. Então vamos aprender com essa mulher, querido. Vamos ouvir a palavra de Deus. Vamos ficar atento à palavra de Deus. Aquilo que os homens estão pregando, confere se está na palavra de Deus. Se não estiver na palavra de Deus, é vozes humanas.
E nós devemos o quê? Rejeitá-la. Paulo diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Não a voz de homens. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Ela acreditou. Ela teve fé. Fé em hebraico é emuná. Emuná é acreditar em um sistema. Fé não é crer por crer. Fé é acreditar em uma dinâmica. Fé é acreditar em um sistema. E qual é o sistema que você tem crido? Para ter um sistema, precisa ter alguns elementos. E para você acreditar na palavra de Deus, você tem que ter fé no reino de Deus. E para ter um reino, precisa ter 3 coisas necessárias. Precisa ter um rei, súditos e uma lei. Nós temos um rei? Temos o eterno Deus. Temos súditos? Temos. Eu e você acreditamos nesse governante. E como esse governo rege o seu governo? Através da lei. Que lei? A sua palavra. Então o que é fé? É acreditar simplesmente? Não. É acreditar no sistema que o governador, que o regente supremo, ele está implantando. Ele rege o seu governo através de leis. E quais são as leis de Deus? Está contido na palavra de Deus. Nós precisamos acreditar nisso. Essa mulher acreditou na palavra do profeta. E quando você acredita na palavra de Deus, milagres acontecem. Então, verdade é que essa mulher pega vasos, coloca na sua casa e ela tranca a porta. E aonde o milagre aconteceu? O milagre aconteceu na presença da mulher e dos 2 filhos. Ela pegou a botija original, pegava uma vazia e a botija original ela colocava, enchia. E ela começou a trazer vários vasos ela trouxe. Quando acabou-se todos os vasos estavam cheios. E o vaso original ainda tinha azeite. Com isso eu aprendo o quê? Primeiro, ela fecha a porta. O que nós aprendemos aqui? Tá? Que a mulher não queria dar tanta publicidade ao milagre. Diferente do que nós ouvimos e vemos hoje. É só você ligar a televisão que você vê a publicidade do milagre. Fábio, é errado falar que Deus faz milagre? Não. Mas eu quero ensinar algo para a tua vida aqui. Por que Jesus, toda vez que ele curava alguém, ele pedia para não contar sobre a cura? Você já parou para pensar nisso? Jesus curava e falava, mas não contai nada para ninguém. O milagre ocorrido. Fala do milagre, mas não fala que foi eu. Ele pedia para que se ocultasse, para que não se falasse demais sobre a cura que ele tinha feito naquelas pessoas. Por que Jesus falava isso? Sabe por quê? Tem uma razão simples. Jesus queria ser conhecido pela palavra e não pelo milagre. Ele queria que os seus ensinamentos sobressaíssem e não que os milagres sobressaíssem as suas palavras. Então, se tivesse uma hierarquia, seria o seguinte: a palavra em primeiro lugar, o milagre seria algo secundário. Jesus ele disse muito bem claro: ide, fazeis discípulos. O que Jesus está querendo dizer? Ide e ensinai a minha palavra. Sinais é consequência do ensinamento da palavra. Então, ou seja, o que Jesus queria dizer? Eu não quero ficar famoso por milagres. Eu quero ficar famoso, entre aspas, pelas minhas palavras. Eu quero que o meu ensinamento tenha primazia. O milagre é meramente um exaurimento.
em termos jurídicos. Ou seja, não é necessariamente ter um milagre, mas não pode faltar ensino. Uma igreja vive só de milagres, mas uma igreja não vive se faltar palavra de Deus. Uma igreja não consegue viver sem a palavra, mas ela consegue viver só de cura? Claro que ela consegue viver só de cura, mas ela não consegue viver sem a palavra. Uma igreja sem a palavra é uma igreja morta. Ela pode ter cura de câncer, porque em todas as religiões tem cura. No Islã tem cura. No Espiritismo tem cura. Nas religiões orientais tem cura. Em todas as religiões existe cura. No cristianismo tem cura. Mas palavra que contém a vida eterna é só em Cristo que tem. Então é por isso que Jesus disse bem claro, tá? É essa a temática de Jesus. Olha, eu quero ser conhecido pelas minhas palavras e não pelas minhas curas. Hoje é o contrário. Hoje você viu o que o apóstolo está fazendo? Você viu o milagre que o pastor está fazendo? Nós não precisamos necessariamente de ver essas coisas para acreditar. Jesus, o texto bíblico deixa bem claro: felizes são aqueles que não viram e creram, do que aqueles que viram e creram. Benditos sois nós, querido, porque nós acreditamos pela fé. Milagres existe? É claro que existe. Como eu disse no começo da aula, acontece todos os dias. Mas não podemos ter essa publicidade do milagre. O que precisa ser público? A palavra de Deus. E quais são os instrumentos para ocorrer um milagre? Necessariamente dois instrumentos. Primeiro instrumento, Deus usa o homem. E se não tiver o homem, Deus faz o milagre sem o homem. Mas, baseado na nossa lição e no texto, Deus usa seres humanos. Quem que Deus estava usando aqui? Eliseu, uma palavra profética. Deus estava usando quem? A mulher que acreditou no profeta. Então, primeiro, Deus usa homens. Deus usa Deus usa você para fazer milagre na vida. E qual é o outro elemento para milagre? Acreditar na palavra de Deus. Querido, sem esse elemento não há milagre. Pode ter até a falta humana, mas se ocorrer a falta da palavra, não acontece milagre. Milagre acontece por vontade divina. Se você acreditar na palavra, milagres vão ocorrer. Se você acreditar no milagre, Deus irá fazer o extraordinário para a tua vida. O impossível vai acontecer se você acreditar na palavra. E a palavra de Deus, ela não é para ser questionada, ela tem que ser crida. Eu tenho que acreditar naquilo que se fala. Acreditar sem questionar. Aí está o segredo. Aí entra a palavra fé. Emuná no hebraico é acreditar no sistema. Se eu acredito no sistema, eu faço. Deus pode pedir loucuras, mas foi Ele que pediu, eu faço, porque eu acredito na sua palavra. Foi isso que aconteceu. Essa mulher acreditou na palavra do profeta. E o que aconteceu? Houve um milagre da multiplicação. Querido, quer ver, quer sentir o milagre de Deus na tua vida, na tua família? Creia na palavra de Deus. Leva isso para a tua classe, que nós passamos a ter uma geração, não que traga publicidade ao milagre, mas precisamos ter uma geração que acredite na palavra de Deus. Porque quando começarmos a acreditar na palavra de Deus, como ela é, milagres estarão acontecendo com mais frequência. Observa que os vasos acabaram. O que isso nos ensina? Enquanto estiver homens vazios,
disponível do seu ego, desprendido de suas teologias baratas, desprendido da sua glória, desprendido do seu eu, você pode ter certeza que o azeite de Deus vai preencher a tua vida. Quando nós tivermos vasos vazios, haverá multiplicação. Mas se nós acreditarmos simplesmente que somos capazes de fazer alguma coisa, nós não teremos mais milagres. O milagre está disponível. A botija original está cheia. O que está precisando? Simplesmente de homens vazios que se desprendem do seu mundo para que o azeite de Deus encha a tua vida. E o que essa mulher fez com os vasos cheios? Ela comercializou esse azeite. Ela vendeu esse azeite. O que nós aprendemos com isso? Com a providência de Deus, ela sana toda a dificuldade humana. Após Deus fazer o milagre de prover algo, o que é preciso? Você trabalhar. Deus proveu a tua necessidade, aí entra a tua parte. Ou seja, essa mulher começou a ser uma comerciante de azeite. Ela negociava azeite, ela vendia. Com isso ela conseguiu o quê? Dinheiro para pagar a sua dívida, não ter mais dívida e viver o resto da sua vida com aquela providência. Ou seja, ela soube administrar a providência de Deus. Querido, que Deus continue abençoando vocês até semana que vem, que você possa viver o milagre de Deus na tua vida.